Podemos então começar. À vontade. Ora bem, muito bem. Então, bem-vindos a todos para mais esta conferência da ciclo de grandes obras da literatura universal, promovida pela Cátedra Cascais Interartes, que é uma instituição patrocinada pela Fundação Dom Luís I e a Unidade de Investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Vamos hoje encerrar este primeiro ciclo destas conferências que se iniciaram em setembro, com uma conferência sobre Grande Sertão Veredas. Depois dessa conferência tivemos outras conferências sobre grandes obras da literatura universal, sobre os Lusíadas, a Montanha Mágica, a Divina Comédia, os Maias, Peregrinação, Moby Dick, e hoje vamos encerrar este ciclo em beleza com uma daquelas obras que faz parte do imaginário da literatura ocidental, faz parte do imaginário, afinal, da própria cultura ocidental. Eu acho que esta é daquelas obras que se aplicará aquela ideia de Teixeira de Pascoais, que toda a gente fala, mas ninguém leu. Não sei se será exatamente assim, mas de facto são personagens, Dom Quixote e Sancho Panza, são obviamente aquelas personagens, aquele par, provavelmente o par mais famoso da história da literatura, e é evidente todos nós vamos utilizando, vamos ouvindo adjetivos como quixotesco, vamos ouvindo expressões como lutar contra moinhos de vento, e depois, claro, depois há obviamente também a própria Dulcineia, a quem há os mais velhos lembrar-se-ão de uma canção de Manuel Freire sobre um poema de José Gomes Ferreira, a Dulcineia, mas isso, enfim, isso já são questões mais de arqueologia para gerações mais pretéritas. Temos hoje o prazer de poder encerrar este ciclo com alguém que é um amigo nosso desde o início deste projeto. António Sainz Delgado, que é professor associado na Universidade de Évora, professor associado com a agregação na Universidade de Évora, e que desde o primeiro momento aderiu ao nosso convite para integrar o Conselho Científico da Cátedra. Eu não me vou, obviamente, alongar com as referências biográficas relativamente ao nosso convidado, mas há alguns aspectos que eu tenho necessariamente que enfatizar e que passam nomeadamente pelo facto de ele, neste momento, ser o diretor da imprensa da Universidade de Évora e também de uma cátedra, foi recentemente criada, de estudos ibéricos desta mesma instituição. Ele tem uma obra extensíssima sobre as relações entre Portugal e Espanha, em particular durante o período do modernismo. Se hoje em dia quem quiser estudar, quem quiser conhecer as relações entre os dois países, tem necessariamente que passar pela obra de Sainz Delgado. Ele é também ainda o diretor de uma revista que, digamos que de alguma forma espelha esse mesmo ideal ibérico, que é a Revista Suroeste, a Revista de Literaturas Ibéricas. Enfim, tem sido alvo de várias distinções. Eu agora gostava apenas de assinalar uma que ocorreu em 2014, quando ele recebeu o prémio Eduardo Lourenço, que foi concedido pelo Centro de Estudos Ibéricos da Guarda, que é tutelado pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Salamanca. É uma alegria muito grande para nós podermos contar hoje com a presença de António Sainz Delgado, e eu, renovando, enfim, as saudações a todos vós, renovando os agradecimentos ao nosso convidado, passava-lhe a palavra. António, muito obrigado. Muito obrigado Mário. É um prazer. Eu queria começar com uma palavra de agradecimento ao Mário Velar por este convite, que muito me honra. É um prazer integrar este programa. Quero também agradecer à Cátedra Cascais Interartes pelo programa, a Fundação Dom Luís I, enfim, a todos os organizadores deste ciclo. Gostava de dizer, antes de começar com a minha intervenção, que de entre as 1001 aproximações possíveis ao Dom Quixote, eu gostava hoje de fazer uma baseada na figura do leitor do Dom Quixote. Eu escrevi o texto que vou ler a continuação e pensei o texto, digamos que pondo-me na pele de um leitor atravessado por uma experiência muito cervantina, que é a experiência do isolamento, traduzido do confinamento. Um leitor, digamos que no meio dessa experiência pensa e reflete o Dom Quixote e que vai tentar de alguma maneira encontrar respostas possíveis
sobre um livro que também foi escrito numa prisão. E parte também da tentativa, uma tentativa quase que diria que pessoal, intransferível, de responder a uma questão, que é aquela que eu vou tentar responder hoje, e aquela que ando a tentar responder desde a primeira vez que li o Dom Quixote há muito tempo, não é? Não me quero recordar, como diria o Cervantes. É que é a questão de que trata Dom Quixote. Qual é o tema de Dom Quixote? Eu pensava nisto e lembrava-me de uma frase muito engraçada de Woody Allen, né, que escreve numa determinada altura que fez um curso para aprender leitura acelerada. E nesse curso leu Guerra e Paz. E conclui, descobri que Guerra e Paz trata da Rússia. E eu pensei que é verdade que Dom Quixote trata de Espanha e realmente é um livro que vertebra uma boa parte do pensamento espanhol, mas ao mesmo tempo é um livro profundissimamente universal e cosmopolita. E nesse equilíbrio instável entre o espanhol e o universal é que vou tentar construir o discurso que vou apresentar. Só para concluir, antes de começar a ler, queria dizer que é atribuída a Cervantes uma frase extraordinária que diz que a língua portuguesa é como a língua castelhana sem ossos. Se tirarmos os ossos ao espanhol, fica o português, que é só carne. Isto só para dizer que vou ler o texto com alguns ossos, não é? Porque todos sabem que os espanhóis temos uma imensa dificuldade para tirar os ossos quando falamos outra língua. Mas penso que neste caso até não fica muito mal, porque já que de Cervantes como de Lorca, de Federico García Lorca, nem sequer sabemos onde os seus ossos descansam, não é? E, portanto, não é mau pensar simbolicamente que esses ossos podem também ficar nas nossas bocas, na nossa capacidade de enunciar um discurso. Vou então começar e vou ler o texto que eu fiz. Não é fácil falar sobre um livro, o Dom Quixote, acerca do qual já tudo foi dito e escrito. Quase a mesma coisa poderíamos dizer do seu autor, Miguel de Cervantes, dono de uma vida com alguns paralelismos, afinal de contas, com o livro que o tornou célebre. A de Cervantes foi uma existência que ainda hoje consideramos repleta de possibilidades, de excitações, da mesma forma que Dom Quixote é um livro inquietante para o leitor, que com frequência é invadido por dúvidas acerca da história que está a ler. Uma história que se lhe apresenta como tendo três autores, que aliás nem sempre estão plenamente de acordo entre si. O historiador árabe Cid Ahmed Ben Enzeli, autor do manuscrito original, na sua língua, o tradutor que verteu essa história para castelhano e o próprio Cervantes, criador de todos eles e até de si mesmo. A biografia de Cervantes é um terreno pantanoso, inundado por dados confusos ou até contraditórios. Sabemos, é certo, que combateu na Batalha de Lepanto, onde perdeu uma mão, que teve o simpático trabalho de cobrador de impostos, que passou pela experiência da prisão e que escreveu um livro que, embora vendido e reconhecido, pouco dinheiro lhe proporcionou. Não parece, com efeito, a vida de um vencedor. Cervantes morreu pobre e os seus ossos habitam ainda hoje em lugar incerto. Também sabemos pouco, muito pouco, de Dom Quixote, ou melhor, de Alonso Quijano, o homem que, de tanto ler livros de cavalarias, acabou por perder o juízo, compreendendo que a razão da sem-razão que a minha razão se faz, de tal maneira enfraquece a minha razão, que com razão me queixo da vossa formosura. O próprio começo da obra, essa célebre frase inicial do romance provavelmente mais importante da história da literatura universal, é também ela excitante, vaga e pouco promissora. Num lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, etc. Não sabemos praticamente nada de Dom Quixote antes de ser Dom Quixote. E tal como aconteceu com Cervantes, os seus ossos devem ser, ainda hoje, matéria de sonhos. Se tivermos em conta que já Miguel de Unamuno, a quem voltaremos mais adiante, no início do século XX sonhou com uma santa cruzada que tivesse como objetivo resgatar o sepulcro de Dom Quixote, cavaleiro de loucura,
do poder dos fidalgos da razão. Falei de ossos e de morte, mas realmente não sabemos se quem morre no fim do livro de Cervantes é Dom Quixote ou Alonso Quijano. Muito se tem escrito sobre esse tema e muito haverá ainda por escrever, tanto quanto os leitores façam ainda seu o capítulo final do nosso romance. O escritor catalão José Pla disse, com certa ironia, que a melhor forma de ficarmos a saber alguma coisa sobre um qualquer tema é escrevermos um livro. E, efetivamente, não há melhor forma de aprender sobre o ato da morte e sobre o que é um testamento do que espreitarmos as passagens finais do Dom Quixote, que podemos ler, já que não escrever, 1000 vezes com o coração apertado e os olhos em lágrimas. No último capítulo do livro, enquanto Sancho, a sobrinha e a governanta bebiam e se regozijavam com alvoroço pela herança que se preparavam para receber, apesar da tristeza provocada pela despedida do cavaleiro, assistimos à morte de Dom Quixote narrada por Cervantes com uma naturalidade estilística que me faz lembrar o início do Lazarillo de Tormes. Escreve Cervantes e traduz neste caso para português José Bento. Enfim, chegou o fim de Dom Quixote. Depois de recebidos todos os sacramentos e depois de ter mostrado desdém com muitas e eficazes palavras pelos livros de cavalarias. O escrivão estava presente e disse que nunca lera em nenhum livro de cavalarias que algum cavaleiro andante tivesse morrido no seu leito tão tranquilamente e tão cristamente como Dom Quixote, que entre lamentos e lágrimas dos que ali estavam, entregou o seu espírito. Quero dizer que morreu. Esse pormenor tão cervantino de traduzir a metáfora entregar o espírito, quero dizer que morreu, é sem dúvida um banho de realidade para o leitor. Mas a viagem do leitor de Dom Quixote não acaba aqui no final do livro. Foi José Bergamín, o amigo de Unamuno e de Juan Ramón Jiménez, quem disse que o final de Dom Quixote lança o início de Persíles, o romance póstumo de Cervantes. Persíles começa onde acaba Dom Quixote, é a frase exata de Bergamín. Vamos tentar explicar. Miguel de Cervantes morreu a 23 de abril de 1616, um ano depois da publicação da segunda parte do Dom Quixote, portanto, da morte do cavaleiro, e 11 anos após o aparecimento da primeira, em 1605. Os trabalhos de Persíles e Sigismunda, o romance póstumo de Cervantes, surge em 1617 e tem o prólogo mais arrepiante que eu, leitor, li até hoje. De facto, no dia 19 de abril de 1616, 4 dias antes de encontrar a morte e um dia depois de ter recebido a extrema unção, Cervantes escreveu a dedicatória e, ao que tudo indica, o prólogo de Persíles. Um prólogo escrito, como ele próprio diz, com o pé no estribo, quer dizer Cervantes, à beira da morte. Nessa arrepiante passagem lemos estas palavras. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Ontem recebi a extrema unção e hoje escrevo esta. O tempo é breve, as ânsias crescem, as esperanças minguam e, contudo, carrego a vida com o desejo que tenho de viver. Poderíamos pensar que no início de Persíles, o leito que aguarda o corpo de Cervantes, que entregará o seu espírito apenas 4 dias mais tarde, parece feito com a mesma matéria do leito que suportava o pouco peso do corpo de Dom Quixote no capítulo final do romance. Tal é a força com que o desejo de viver que norteou as aventuras do cavaleiro se continua a exprimir pela pena de um Cervantes à beira da morte. Persíles começa, assim,
onde acaba Dom Quixote, no desejo de viver. Porque Dom Quixote é um livro-vida. O segundo livro mais traduzido da história da civilização, a seguir a Bíblia. Uma obra que reflete o deslumbrante abismo que existe entre o fracasso de uma vida e o vitalismo radiante da ficção. Um livro com data, mas à margem do tempo, eterno. Isto é, aquilo por que todos ansiamos. Porque, afinal, qual é o tema de Dom Quixote? De que trata o livro de Cervantes? É a história do cavaleiro que todos conhecemos, a crônica de um fracasso ou de uma vitória existencial? Ao longo dos séculos, Dom Quixote passou de ser um livro popular de distração e divertimento a uma obra muito admirada, sim, mas pouco lida. Quase diria que lida apenas por estudantes e escritores, por académicos e artistas. Não seria difícil fazer uma breve lista dos temas que atravessam a obra. Para alguns, Dom Quixote é um livro sobre a liberdade, sobre a possibilidade de viver uma vida fora dos parâmetros da razoabilidade. Alberto Manguel, nesta linha, escreveu, cito, que Dom Quixote não se resigna às mentirosas convenções deste mundo e tem apenas como princípios os ditados pela sua ética, amparado na liberdade absoluta e no seu muito pessoal código moral. Fim da citação. Sobre a liberdade, de facto, reflete Dom Quixote em várias ocasiões, e não custa muito imaginar, se acreditarmos no que conta Cervantes no prólogo à primeira parte do livro, no qual refere que foi escrito numa prisão, que muito provavelmente seria a de Sevilha, não custa muito imaginar, dizia eu, a emoção cervantina na boca de Dom Quixote, quando já na segunda parte da obra diz: a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que aos homens deram os céus. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra e o mar encobre. Pela liberdade, como pela honra, pode e deve aventurar-se a vida. E, pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode acontecer aos homens. Para outros, porém, Dom Quixote é um livro sobre o idealismo como forma de compreender a vida. Tomás Salvador referiu mesmo que Dom Quixote vem demonstrar a supremacia do ideal, em contraposição a certo realismo ou materialismo, se assim lhe quisermos chamar. Esse idealismo é encarnado pelo ideal do cavaleiro andante, parte inseparável da loucura de Dom Quixote, que, no entanto, acaba por contagiar aqueles que lhe são mais próximos. No capítulo final da primeira parte, após a segunda saída de Dom Quixote, quando Sancho regressa a casa com o seu amo ferido, o escudeiro apropria-se desse ideal cavaleiresco, num gesto de uma generosidade fraternal que constrói um momento inesquecível. A mulher de Sancho pergunta-lhe com ar inquisitorial: contai-me agora, amigo, que ganhastes com os vossos serviços de escudeiro? Que saboiana me trazeis? Que sapatos de polimento para os vossos filhos? Ao que Sancho conclui não trazer nada disso, mas outras coisas muito mais valiosas que lhe mostrará em casa. Uma vez ali, Sancho toma a palavra e afirma: não há coisa mais gostosa no mundo que um homem honrado ser escudeiro de um cavaleiro andante que anda em busca de aventuras. É verdade que a maior parte das que se acham não nos correm tão bem como gostaríamos, mas apesar de tudo isso, é uma coisa linda esperar os acontecimentos atravessando montes, esquadrinhando bosques, pisando rochedos, visitando castelos, hospedando-nos em estalagens à nossa vontade, sem pagar nenhum maldito maravedí. Esta frase, carregada de liberdade, que comprova como a quixotização de Sancho começa a surtir efeito, vem trazer-nos outro dos possíveis temas centrais de Dom Quixote, que não é senão o amor. Um amor plural, amplo,
em liberdade. Andrés Trapiello considera mesmo que Don Quixote é a maior historia de amor alguma vez escrita, porque o cabaleiro anda nesa vida desassosegada e descarrilada por causa da Dulcinea, con quen nunca se encontra nun romance, que nunca ve. Pelo que podemos concluir que Don Quixote é un apaixonado, sim, mas un apaixonado do amor, do ideal do amor, aquí simplesmente encarnado nun nome, Dulcinea do Toboso, non importando que oculte unha figura femenina longe do ideal, outro ideal de beleza clásica. Tudo isto é Don Quixote. Todos estes grandes temas atravesan esta obra, e outros máis. O cervantino Azorín escreveu que Cervantes, e nós poderíamos acrescentar Don Quixote, estará sempre onde o imaginarmos, isto é, onde nós estivermos. E é exactamente por iso, porque nós, os leitores da obra, estamos en todos os lugares, que tamén para algúns o tema central de Don Quixote é a literatura, unha profunda e serena reflexión sobre a fama e a posteridade da obra literaria, protagonizada por dúas personaxes que con frecuencia conversan e até discuten a propósito da complexidade da palabra eternidade, e que na segunda parte da obra saben perfeitamente non apenas que alguén está a narrar as súas historias, mas que un outro autor, que non Cervantes, chamado Avellaneda, tentou tamén de forma apócrifa aproveitarse da súa fama. Dúas personaxes, dígase de antemão, que conseguen ultrapasar os limites da propia literatura, atingindo a tipoloxía de personaxes de toda unha mitoloxía cultural. Entre eses leitores, digamos con certa justiza quixotesca, encontramos tamén críticos que ollan para o romance apenas como un frío aparello narratolóxico. Sobre eses exegetas recentes, entre os quais criticar o estilo cervantino parece con frecuencia un distintivo cool, ten ironizado Trapiello, afirmando que, se Miguel de Cervantes estivese vivo hoxe, o Premio Cervantes, o máis importante premio da actualidade nas letras castellanas, non sería entregue ao autor de Don Quixote, e sim a Lope de Vega, o seu máis próximo inimigo. Eu acredito, como Javier Rodríguez Marcos, que o grande tema de Don Quixote é o desexo. Claro que é a liberdade, claro que é o idealismo, claro que é o amor, mas por sobre todos eles, na miña opinión, está o desexo. No referido prólogo a Persiles, nun único parágrafo, Cervantes repete 3 veces esa palabra. Desexo de viver. Diz, carrego a vida con o desexo que teño de viver. Desexo de desejar. Un desexo, é certo, con frecuencia misturado á idea do soño. Soño, como escreveu Unamuno en vida de Don Quijote e Sancho, de soñar e non de dormir. O soño de dúas personaxes chamadas a non morreren nunca, a teren de lidar non só con unha vida cheia de peripecias, mas con unha eternidade que, sejamos francos, esgotaría a paciencia do máis vaidoso dos heróis romanescos. Desexo e soño atravesan, así, a vida de ficción de Sancho e de Don Quixote, que ben se podería resumir a través do título do célebre libro de poemas de Luis Cernuda, A realidade e o desexo. O desexo é a fonte que alimenta a vida de Don Quixote e misturado ao soño acaba por envolver e embriagar o propio Sancho Panza. É o desexo que faz con que o cabaleiro nunca desista da súa misión e acredite unha e outra vez no seu destino. Mas é posible ir máis alén. José Saramago, nun texto incluído no último caderno de Lanzarote, dá énfase ao desexo, non na óptica de Don Quixote, mas na de Alonso Quijano.
o Nobel afirma preferir acreditar, cito, que en un día da súa insignificante vida Alonso Quijano decidiu ser outra persoa e tendo por iso que colocarse contra o seu tempo, en que só a persoa Quijano podería ter lugar, optou por facer aquilo que ninguén já usaría, restablecer a orden da cavalería andante, pondo ao seu servizo por inteiro a alma e o corpo. Fin da citación. Ou seja, para Saramago, Alonso Quijano non se transformou en Don Quixote de la Mancha por un cualquier fado inevitável, mas por un acto de vontade, fruto do desexo de querer ser outro para poder mudar a realidade. Na opinión de Saramago existe, con efeito, unha funda vocación quixotesca, na cual o desexo funciona como un motor ben oleado. E vai máis longe recoñecendo que, e subliño esta frase, aínda que non o queira confesar, todo o leitor, no segredo do seu corazón, desejaría ser Don Quixote. Como é posible que todos nós, leitores, teñamos sentido ao longo de séculos, nos máis recónditos cantos do mundo e nas máis diferentes culturas, o desexo de ser Don Quixote? Está Saramago a dizer que todos gostaríamos de ser unha personaxen insistentemente espancada, que deu aso a que Coleridge dixese que Don Quixote é o libro máis triste do mundo porque nos faz rir constantemente. Sen dúbida que en Saramago, como en nós leitores, habita a vontade profunda de querer recriar o mundo, de facelo nacer de novo, respondendo a códigos e principios éticos talvez non moito diferentes daqueles que coñeceu Cervantes e daqueles que nortearon o mundo nos 4 séculos que pasaran desde a publicación da obra. Porque, a pesar de tudo, non sería difícil concluir que, se Don Quixote continúa a ser un libro actual, vivo a través de inúmeras manifestações artísticas, é exactamente porque o mundo, ou o homem, a persona, non mudou no esencial entre o tempo de Cervantes e o noso tempo, con o que o desexo da personaxe continúa a ser activamente o noso desexo. De certa forma, a través das inúmeras interaccións que podemos ter aínda hoxe coas personaxes cervantinas, non só a través do romance original, mas a través de unha infinidade de libros que recrían e dan nova vida a Don Quixote e a Sancho, nun batallón de filmes, obras de teatro, pezas musicais, óperas, esculturas, bandas deseñadas, pinturas e até bailados que toman o noso romance como motivo e que constroen aquilo que Carlos Reis, entre nós, ten defendido ser a sobrevida das personaxes, apoiándose exactamente no prólogo de Miguel de Unamuno, A vida de Don Quijote e Sancho Panza. A través de todo iso podemos chegar a un novo patamar de entendimento. Carlos Reis afirma: aquilo a que teño chamado a sobrevida das personaxes envolve un proceso de deriva, migrando dos mundos posíveis ficcionais para o mundo real. As personaxes ficcionais gañan, en relación ao texto original en que foran o obxecto de figuración primeira, unha vida propia. Fin da citación. Así, as personaxes da obra literaria viven na vida real, e Don Quixote e Sancho Panza, que está un pouco por toda a parte a través de tantas referencias artísticas e non só. Quen é que aínda non se cruzou na súa vida con un restaurante ou con un café chamado Don Quixote? Fácenme pensar nun outro texto de Unamuno, intitulado Sombras de soño, en que o reitor da Universidade de Salamanca reflete de maneira moito cervantina e escreve o seguinte: será por acaso tamén soño, meu Deus, este universo teu, do cual és a consciencia eterna e infinita? Será un soño teu? Será que estamos a ser soñados por ti? Seremos un soño teu, nós, os soñadores da vida?
Que será de min quando tu, Deus da minha vida, acordares? Continua a sonhar-nos, Senhor. Fim da citação. Penso nisto, na ideia do sonho e de ser sonhado, enquanto releio Kafka e o seu texto A Verdade sobre Sancho Panza, a que hoje chamaríamos micronarrativa. Nesse texto, Don Quixote parece verdadeiramente um sonho de Sancho Panza. Um sonho que, sob a forma de um demônio, o atormenta e ao qual deve dar um nome. Permítanme ler o texto de Kafka na íntegra, dada a sua brevidade. A verdade sobre Sancho Panza. Sem fazer qualquer gala disso, ao longo de vários anos, alimentando-o de romances de cavalaria e aventura durante os serões e as horas noturnas, Sancho Panza conseguiu afastar de si o seu demônio, a quem mais tarde veio a dar o nome de Don Quixote, levando-o a aventurar-se livremente nas mais loucas expedições, que, contudo, por lhes faltar um objetivo predefinido, que teria sido o próprio Sancho Panza, não faziam mal a ninguém. Liberto, Sancho Panza seguia filosoficamente Don Quixote nas suas cruzadas, talvez por nutrir por ele um sentimento de responsabilidade, e retirou dessas aventuras um entretenimento grandioso e edificante que guardou consigo até o fim dos seus dias. O desejo de Alonso Quijano e o desejo de Don Quixote e até o desejo de Sancho Panza são os nossos desejos. E talvez nós, leitores do Don Quixote no século XXI, que continuamos a observar e a interagir com as personagens através de uma sobrevida sem fim, não sejamos mais do que o sonho que teve Cervantes um dia, do qual, muito provavelmente, também não se quereria lembrar de viver ainda hoje. É através do sonho criado pelas recriações de Don Quixote e Sancho, desse exato sonho, que as personagens do romance vivem uma sobrevida também no interior dos leitores que se cruzam com elas. Porque, muito provavelmente, o verdadeiro triunfo de Don Quixote, dessa personagem torturada pela violência, não é senão a fama à margem da literatura. Uma fama que, por outro lado, faz de Cervantes, o qual, ao longo da sua vida, passou várias vezes pela cadeia, prisioneiro da posteridade. De uma posteridade em que Don Quixote invade os sonhos de gerações e gerações de leitores. Foi o que ocorreu a Jorge Luis Borges, no conhecido conto Pierre Menard, autor de Don Quixote, no qual, como sabemos, um escritor simbolista francês, de nome Pierre Menard, empreendeu no início do século XX a titânica tarefa de escrever de novo Don Quixote. Diz Borges. Não queria compor outro Quixote, o qual é fácil, mas o Quixote. Inútil acrescentar que nunca enfrentou uma transcrição mecânica do original. Não se propunha copiá-lo. A sua admirável ambição era produzir umas páginas que coincidissem, palavra por palavra e linha por linha, com as de Miguel de Cervantes. O método inicial que imaginou era relativamente simples. Conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os moros ou contra o turco, esquecer a história da Europa entre os anos de 1602 e de 1918. Ser Miguel de Cervantes. Os leitores de Borges conhecem o fim do conto e sabem que as passagens conhecidas do Quixote de Menard eram, sem dúvida, superiores às do Quixote de Cervantes, apesar de serem rigorosamente iguais, palavra por palavra, linha por linha. No irônico Quixote de Menard, encontra o leitor uma série de referências muito mais ricas, garante Borges, incluindo até entre elas a sombra do pensamento de Nietzsche. Borges conclui: não há exercício intelectual que não se revele finalmente inútil. Aliás,
diríamos nós, o Quixote de Menard coloca à disposição do leitor todo o desejo contagiado às personagens pelos leitores que se abeiraram da obra e da sobrevida das personagens nos 3 séculos decorridos entre a obra de Cervantes e a do simbolista francés sonhado por Borges. Don Quixote e Sancho teñen tamén, se repararmos unha vez máis quixotescamente, unha sobrevida nos leitores que actualizan con o seu legado cultural a vida de unhas personagens inmortais, já que cada xeración, abeirándose do libro de Cervantes, projeta nele as súas preocupações, mesmo sem notar que os propios Don Quixote e Sancho Panza acabaron por se impor a esa especie de irrealidade histórica do seu autor. Durante 2 séculos, Don Quixote foi lido como unha obra de diversión. Os románticos, estudados por María Fernanda de Abreu, fixeran do Don Quixote un heroi a súa medida. No inicio do século XX, os autores españois das xerações de 98 e de 14 aferráronse a Don Quixote como vía de interpretación do desastre español, da perda colonial e do agonismo da súa cultura. E, finalmente, onde ficamos nós, leitores contemporáneos de Don Quixote? Eu diría, ou gostaría de dizer, que ler hoxe Don Quixote por vocación é unha especie de acto de fe. Foi Victor Hugo quen escreveu que toda a biblioteca é un acto de fe. E, de facto, en Don Quixote encontramos unha biblioteca que é a origen do mal de Alonso Quijano, mas que é, ao mesmo tempo, a origen da vida de Don Quixote. Para continuar a ser Don Quixote, na verdade, o cabaleiro teve, inclusive, de aceitar corajosamente a explicación de que un prestidigitador fixera desaparecer a súa biblioteca. Aceitou a fantasía para ser fiel á súa identidade imaginaria, sabendo que era o único camiño posible. No capítulo 6, aliás, cando o padre e o barbeiro purgan a biblioteca, encontran entre os libros a Galateia de Miguel de Cervantes. E esta estrategia faz con que Cervantes exista porque Don Quixote leu un libro seu. Isto é Don Quixote quen cría a vida de ficción de Cervantes. E o propio padre garante no mesmo episodio ser bon amigo do escritor, motivo pelo cual resolve salvar a Galateia do fogo purificador. A este respeito, Mangel afirma que o leitor ten de facer, e cito, un acto de fe na realidade desa ficción. A vida de Don Quixote, e probablemente a de Cervantes, é atravesada por un continuo acto de fe. Acto de fe é o facto de Don Quixote practicar a religión do heroísmo, optando definitivamente pela acción. Acto de fe é o facto de Sancho Panza continuar a acreditar fielmente, non apenas no seu amo, mas no mundo do seu amo. Acto de fe é a persistente tentativa dos amigos de Alonso Quijano de o trazeren de volta a casa, para que posa recuperar o juízo. E acto de fe é o facto de nós, en cuanto leitores, nos identificarmos con Don Quixote, o cual non hesita nunca en pasar do desejo, dese desejo do qual já falei, á ação. Há uns tempos descobri, e estou a acabar, a explicación para este tránsito do desejo á ação en Don Quixote. Foi nas páginas de un outro livro que, por acaso, nada ten a ver con Cervantes. Foi na obra dun autor contemporáneo que moito me interesa, John Berger, que encontrei unha frase arrepiante e ao mesmo tempo iluminadora. Diz assim: a esperanza é un acto de fe, mas debe susterse en ações concretas. A esperanza é un acto de fe, mas debe susterse en ações concretas. É exactamente o que faz Don Quixote. Sustén en ações concretas cada un dos seus actos de fe.
É por isso que alimentou e continua a alimentar a esperança de gerações e gerações de leitores em todos os cantos do mundo. No capítulo 18º da primeira parte, após outra aventura completamente desventurada, enquanto deitava fora os dentes perdidos numa nova luta, Don Quixote, perante o desconsolo de Sancho, diz: fica a saber, Sancho, que um homem não é mais que outro, se não fizer mais que outro. Todas estas borrascas que nos acontecem são sinais que em breve o tempo há de acalmar e as coisas hão de suceder-nos bem, porque não é possível que o mal e o bem durem sempre. E daqui se conclui que, tendo durado muito o mal, o bem já está perto. Essa é a verdadeira dimensão dos atos de fé que Don Quixote transforma em ações concretas. Don Quixote interessa-se mais pelas obras do que pela própria verdade das palavras. A sua resposta é sempre a ação concreta. Não há espaço para outra alternativa. O seu triunfo é agir e voltar a agir. E é exatamente por isso, penso eu, que nós, os seus leitores, voltamos sempre ao livro e desejamos ser Don Quixote. Queremos suster os nossos particulares atos de fé em ações concretas, porque sabemos, no fundo, que John Berger tem razão. A esperança é exatamente isso. É provavelmente por isso mesmo que Stevenson escreveu: a nossa missão na vida não é triunfar, mas continuar a fracassar com entusiasmo e alegria. Frase a qual responde teimosamente na minha memória Stendhal, quando diz o seguinte: recordo Don Quixote como uma das épocas mais felizes da minha vida. Muito obrigado, fico por aqui. Muito obrigado, António. Foi, de facto, ainda estou a tentar digerir, enfim, todo o conjunto de questões que tu colocaste e que certamente permitirão, enfim, irão suscitar reações por parte de quem nos ouve. Eu convido as pessoas que pretendam intervir, que digam, por favor. Eu enquanto não surgem reações, gostava de te perguntar, eu creio que foi aqui há algum tempo a ler uma introdução ao romance de Camilo José Cela, A Família de Pascoal Duarte, que na introdução o autor referia que haveria duas tradições, uma tradição radicada em Cervantes e uma tradição a partir de Quevedo. Independentemente de poderes dizer algo sobre isto, eu queria registar uma das pessoas que está a assistir à tua conferência e que, por sinal, tu citaste, é o nosso amigo Carlos Reis, que acabou de dizer: excelente conferência, erudita, elegante, informada e pessoal. Parabéns, António. Se o Carlos quiser intervir, nós podemos permitir, portanto, para que faça uma intervenção, se quiser. Portanto, é só uma questão de anotar que pretende intervir e, portanto, eu, de qualquer modo, já pus a permissão para falar, caso o Carlos pretenda fazer alguma intervenção. Entretanto, eu creio que sim. Carlos Reis quer... Boa tarde a todos. É um pouco difícil falar assim sem ver ninguém, mas creio que já estamos todos um pouco habituados a este tipo de intervenção. Eu não tenho muito mais a acrescentar ao comentário que fiz. O meu comentário está, ou pode parecer estar, inquinado pela amizade e pela admiração antiga que tenho pelo António Ceias Delgado, mas procuro nestas coisas ser realmente o mais desapaixonado possível. E de facto, o António brindou-nos com uma intervenção daquelas que são realmente difíceis, porque
falar do Dom Quixote, depois de tudo o que se disse e depois de tudo o que se comentou e escreveu e debateu sobre o Dom Quixote, só não é atrevimento para quem, como o António, é capaz de alinhar aquilo que eu referi no meu comentário, erudição e elegância, capacidade de estar informado, mas também o tom pessoal que deu à sua intervenção. Eu completarei apenas esta minha intervenção, que é a de alguém que tem uma admiração antiquíssima pelo Dom Quixote, a admiração que tem a ver com isto que eu costumo dizer, um pouco em jeito de blague, que se compreenderá como tal. Depois do Dom Quixote, não sei porque é que se escreveram mais romances, porque de facto está lá tudo. Ou então sei, o Dom Quixote serve-me para voltar constantemente à literatura inscrita na literatura, o António mencionou isso, e à narrativa inscrita na narrativa. Ainda há pouco tempo eu fui chamado para uma intervenção académica, curiosamente e por coincidência já em fim de vida académica, como por acaso da idade fazer a oração de sapiência na abertura do ano escolar, desde que ainda está a decorrer. Foi o meu último ato académico formal e oficial, às vezes o destino tem destas coincidências, e eu fiz uma espécie de elogio da narrativa, de como a narrativa está em tudo, em todos, em muitas áreas científicas, etc. E comecei por onde? Pelo Dom Quixote. Porque o Dom Quixote, para mim, é também um enorme elogio da narrativa, da capacidade de contar, da capacidade de captar a nossa atenção, um pouco como o António fez agora, embora, evidentemente, num registro completamente diferente. Eu referia-me nessa abertura da dita oração de sapiência ao episódio em que uns cavaleiros chegam a uma estalagem e o Dom Quixote acha que aquela estalagem é um castelo e, portanto, abre-se ali a possibilidade de construir um outro mundo narrativo, evidentemente, para além daquele que a pessoa corrente e trivial quer ver na banalidade do seu olhar desprovido de imaginação. E é aqui que começam também as narrativas, as ficções e a forma como elas estão presentes nas nossas vidas. Para mim, o Dom Quixote é também muito isso, e o António contemplou muito bem essa temática. Não acrescento mais nada, apenas e agora um pouco mais ao vivo, embora a distância, o abraço de parabéns ao António Seias Delgado. Muito obrigado. Obrigado. António. Só posso agradecer, não é, ao Carlos Reis as suas palavras. De facto, o Dom Quixote é normalmente definido como o início do romance moderno, não é? O qual não sei se chega a ser até redutor para o Dom Quixote, porque o Dom Quixote é o romance, talvez, não é? Uma vez li um escritor espanhol contemporâneo dizer que em qualquer casa espanhola, no período após-guerra, no período do qual provavelmente fala Camilo José Cela nesse texto que referiste, Mário, havia sempre 3 livros. Por muito mal que estivesse as condições económicas dessa casa, nesse período triste da história de Espanha, pelo menos havia 3 livros. Uma Bíblia, que há em todo lado, um atlas para fazer viagens mentais e um exemplar do Dom Quixote. E o Dom Quixote, de facto, tem qualquer coisa de Bíblia literária e tem qualquer coisa de atlas, não é? É um atlas da mentalidade espanhola e também um pouco dessa possibilidade de estar atravessada por uma corrente universal, e é também uma Bíblia, se quisermos dizer, cheia de ensinamentos e de lições sobre literatura, sobre como fazer literatura e sobre como ler literatura, o qual nem sempre é fácil. De facto, também é verdade, eu referi isso no meu texto, que recentemente tem havido uma determinada corrente crítica em Espanha, muito crítica com o Dom Quixote, muito crítica no sentido de pensar que o estilo de Cervantes não é um estilo polido, que Cervantes é um escritor que no Dom Quixote parece que de alguma maneira
está a escrever sobre a marcha, digamos, que non está a pulir, non é? E en determinados aspectos esa ironía que eu refería de Andrés Trapiello, non é? Cando dice que si Cervantes vivese hoxe nunca gañaría o premio Cervantes, non é? Realmente ten razón e é triste, non é? Porque non me espantaría se o Don Quixote fose publicado hoxe en día que algún crítico en algún dos grandes jornais indicase que o libro tiña 300 ou 400 páginas a máis, ou que a personaxe da Dulcinea non acaba de funcionar, aquelas coisas, non é? E é realmente que Don Quixote serve para tudo, e tamén a un ditado español que eu acho moito engraçado que diz que unha coisa cualquier serve da mesma maneira, e diz para un roto ou para un descosido. E é exactamente iso que costuma acontecer con Don Quixote, non é? Que costuma servir para tudo, e un libro tristemente hoxe moito pouco lido, como Mario referiu no inicio. Eu diría até, é un libro moito citado e moito pouco lido. Cítase moitas veces e lese moito pouco. Relativamente ao asunto que colocaste, Mario, desa citación de Camilo José Cela, realmente é unha maneira tamén de olhar para as historias da literatura a través dos pares, dos pares de amigos e inimigos, digamos. O propio Carlos Reis, se mal non me lembro, já escreveu tamén un texto sobre iso na literatura portuguesa. E na historia da literatura española poderíamos falar da tradición de Cervantes versus a tradición de Quevedo, mas tamén poderíamos falar perfectamente da tradición de Quevedo versus a tradición de Góngora e da tradición de Cervantes versus a tradición de Lope de Vega. Eu até aliñaría máis con esta visão do que propiamente con esa que coloca o Camilo José Cela, que tamén non coñezo o contexto exacto desa referencia, mas non me espantaría que estivese tamén atravesada pelas inúmeras connotações de carácter ideolóxico que teñen resultado a partir das leituras do Don Quixote. O Don Quixote ten sido alvo durante todo o século XX de moitas leituras ideologizadas, desde a geración de 98, a geración de 14 e depois já no período de posguerra. E o Don Quixote ten sido utilizado, eu diría que até especialmente desde que Unamuno, de unha maneira moito interesante, digamos, que colocou a personaxe de Don Quixote por cima do propio Cervantes. Dice, a pesar de que a relación de Unamuno co Don Quixote, como prácticamente todas as relacións de Unamuno con todo, eran de amor e odio ao mesmo tempo, e ele chegou a pedir a morte de Don Quixote e depois pediu ir ao sepulcro, levantar o cadáver de Don Quixote, mas foi Unamuno, digamos, o responsável pela construção realmente do mito de Don Quixote, e da colocação da personagem por cima do autor, e depois, posteriormente, na geração de 14, Ortega y Gasset, digamos, que equilibrou esse pensamento e fez o contrário. E isto provavelmente ten a ver con a leitura que os autores da literatura social, digamos, neorrealista, que segue o período da Guerra Civil Española, facen de todos os autores da geración de 98 e de Unamuno moito especialmente, facen unha certa leitura de apropiacionismo dese contexto. Mas iso aconteceu en cada época, como já dixo María Fernanda de Abreu, estudou moito ben o que aconteceu no romantismo en relación ás leituras que se facen de Don Quixote. No romantismo tamén comezamos a ver a partir, e especialmente, eu diría, até do século XVIII, comezamos a ver no campo gigantesco das imagens sobre Don Quixote unha certa construção imagética do Don Quixote moito parecida a de Cervantes. De facto, se formos ver as imagens do Don Quixote, prácticamente vemos un retrato de Cervantes, de como era Cervantes, físicamente. E isto ten a ver tamén con a elevación da figura de Cervantes, que, como dice, morreu pobre e esquecido, cando comezan no estranxeiro, fora de España, a seren publicadas as primeiras biografías, os primeiros traballos biográficos sobre
sobre ele. Portanto, digamos que Cervantes, e para acabar, regresso às primeiras palavras de Carlos Reis, é uma aventura falar sobre o Dom Quixote, porque todo foi dito, e não só foi dito, tudo foi escrito, provavelmente, sobre Dom Quixote, um livro que nunca tem fim. Eu lembrava-me muito, e lembro-me quando ensino o Dom Quixote nas aulas, lembro-me sempre desse conto do livro da areia de Borges, não é? em que aparece um livro que não tem início e não tem fim, um livro obsessivo, um livro que acaba por ser uma espécie de maldição, não é? Também. E o Dom Quixote é um bocado isso, porque também é parte vertebral da estrutura cultural de um país, e é um peso forte, de facto, não é? É um peso forte ter o Dom Quixote como parte dessa estrutura vertebral do pensamento espanhol. Obrigado, António. Neste momento não há mais nenhuma questão. E António, eu também acho que não queremos abusar. Mas há aqui algo que o Pedro Ferrer está a escrever, e eu pedi ao Pedro se ele podia falar, porque neste momento já está ativado o som. Se o Pedro quiser. Estás-me a ouvir, Mário? Estamos a ouvir, sim senhor. Muito obrigado. Um grande abraço, em primeiro lugar, para o nosso querido palestrante, o nosso orador, que fez, sim, já foi dito por Carlos Reis, uma brilhante, uma elegante e uma eruditíssima conferência. Não o digo também, e aproprio-me mais uma vez das palavras de Carlos Reis, pela enorme amizade que tenho pelo António, mas porque também, como já foi dito, pegar no Dom Quixote é obra. De facto, a leitura que nos fez o António foi, como se diz em espanhol, uma leitura verdadeiramente novedosa, em vários sentidos. Mas quando chamou a atenção para um certo hipercriticismo no sentido negativo desta obra genial, a meu ver é que se estão a perder, lamentavelmente, mesmo entre a crítica, enfim, as noções, a perspectiva de diacronia. Se não se entender que estamos a ler um autor que escreve no final do século XVI, que é no princípio do século XVII, em 1605, que sai a primeira parte, se nos esquecermos do momento em que ele escreve, evidentemente nós podemos fazer uma série de observações críticas, enfim, bastante negativas, nomeadamente a própria ideia de romance. Não? Quer dizer, não. Mas temos que colocar, em primeiro lugar, a obra no seu momento, no seu contexto. Ver em que medida o Dom Quixote é subversivo enquanto género, enquanto peça em si. Isto é, o Dom Quixote não só tematicamente pega em temas medievais para os transformar e adequar à modernidade, como por sua vez ele joga com uma estrutura de cariz medievalizante, principalmente na primeira parte, é toda uma estrutura medieval, ou seja, a história dentro da história, a narração dentro da narração, e, a partir daí, dar-nos a possibilidade de abrir a porta para o romance contemporâneo, para o romance moderno. Não é? Moderno, mais contemporâneo, moderno. Não é? E, portanto, enfim, pegando no que tu disseste de algumas observações feitas a Dom Quixote, avaliando o Cervantes de forma negativa, lamentavelmente o que eu acho é que são críticos que pretendem um pouco adquirir fama à base de bater numa grande obra, mas, a meu ver, essa obra continuará sem qualquer beliscadura, porque ela é genial, tanto do ponto de vista formal como, enfim, do seu sentido.
e ao mesmo tempo tu, António, provaste claramente que ainda hoje é uma obra que continua a fazer sentido. E a leitura proposta à volta da ação é uma obra onde a ação é o centro, é o motor de toda a obra, e no fundo, aí sim, eu até diria, pegando na velha Idade Média, como exemplo, não é? Como exemplo, a ação é a exemplaridade, ou seja, o homem só é homem se agir. E, portanto, não queria dizer muito mais do que aquilo que disse, apenas felicitar, aliás, também para cumprimentar outros, o Carlos Reis, que já ouvi com grande proveito, e a ti, evidentemente, Mário, o nosso orador, enfim, outros que nos estejam neste momento a ouvir, bons amigos de certeza, que nos estejam neste momento a ouvir, e a todos, enfim, o meu mais vivo cumprimento, mas um enorme abraço ao António por esta belíssima, por esta magnífica lição. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, António. Pedro. Muito obrigado. Agradecer, de facto, tem toda a razão, não é? E o Dom Quixote é um romance, é uma subversão sob vários pontos de vista, não é? O Pedro referiu alguns e eu até atrever-me aí a referir mais um, que é o seguinte: o facto de, em 1605, quando é publicado a primeira parte do livro, o facto de Cervantes publicar esse livro e dentro da ficção, da autoria do livro, entregar essa autoria de ficção a um autor árabe, Cide Hamete Benengeli, é também um grande ato de subversão. Não é? Estamos em 1605, em Espanha, não é? Entregar, quer dizer, inventar a história de que este texto que estão aqui a ler, na verdade, é um texto escrito por um autor árabe que depois entreguei, contratei, digamos, um tradutor, o tradutor ao qual, por acaso, paga muito mal, paga, se mal não me lembro, umas passas e uns frutos secos, os tradutores já eram mal pagos na altura, né? E ele diz exatamente isso, né? Entrega a autoria de ficção a um autor árabe, é uma grande subversão, né? O Pedro está a querer intervir de novo, né? Exatamente, eu estou aqui neste momento. Pedro, podes falar. Desculpa, estava com o microfone desligado. Não, já que colocaste a questão, enfim, deste autor árabe, é muito interessante, até aí também temos uma subversão ou uma parodização, não é? Da Idade Média. Porque, não sei se te recordas que na Crónica Geral de Espanha, numa das versões mais tardias da Crónica Geral de Espanha de Afonso X o Sábio, atribui-se a um árabe a lenda de Cardenha, ou seja, trocando isto por miúdos, todos os que viram o filme El Cid Campeador, o velho filme com o Charlton Heston e com a Sophia Loren, devem-se lembrar daquele episódio perfeitamente ficcional e lendário ao mesmo tempo, de que o Cid estava morto quando vence a sua última batalha. Bom, tudo isso é uma lenda. Mas essa lenda é atribuída a um árabe. Porquê? Por uma razão muito curiosa, é que havia nessa altura, estamos a falar do século XIV, a lenda é do século XIV certamente, havia nessa altura, enfim, uma crença de que a historiografia árabe era uma historiografia extremamente fiável. Ora bem, o Miguel de Cervantes, ao recorrer desta forma tão subversiva como disseste, a um autor árabe, o que ele faz também, enfim, para além da tua interpretação corretíssima, porque
porque é uma interpretação que estás a fazer, tendo em conta o momento em que ele escreve, é também para aqueles que nem tinham uma ideia, não é? Dessa veracidade que durante a Idade Média, essa credibilidade, melhor, que durante a Idade Média tinha a palavra, enfim, a fonte árabe, não? Ele recorre precisamente a essa fonte árabe para dizer isto é pura verdade, aqui não há nenhuma mentira, não é? E, portanto, até nesse sentido, ele é extremamente subversivo, ao mesmo tempo que profundamente paródico, não é? É profundamente paródico. Bom, mas enfim, levava-nos para outras questões. Muito obrigado, Pedro. António. Tem toda a razão, tem toda a razão. De facto, todo o Dom Quixote, digamos que tem esse fundo irónico de uma ironia muito séria, de uma ironia muito séria, que é exatamente aquela que por vezes determinada crítica que faz hipercrítica não detecta no Dom Quixote, não é? Mas o Pedro tem toda a razão, todo esse fundo existe no Dom Quixote. Eu só posso agradecer o comentário e enviar um abraço para ele. Bom, neste momento, de facto, não há mais questões. Pedro, António, aliás, António, eu tinha dito que íamos fechar com chave de ouro e, de facto, não era necessário ser mago para saber. De facto, foi uma excelente conferência. Eu estou-te profundamente grato. Todos nós que te ouvimos estamos profundamente gratos pela tua conferência. Esta tua conferência ficará disponível no site da Fundação Dom Luís I, para todos aqueles que depois que queiram, que não possam ter estado presentes, podem ouvi-la, assistir, portanto, a ela posteriormente. Eu gostaria apenas de recordar que regressaremos em setembro. Maria Sequeira Mendes irá falar sobre Hamlet, depois em outubro Fernando Cabral Martins irá falar sobre o livro O Desassossego. Em novembro, António Feijó, sobre Ulisses, de Joyce, e em dezembro, o nosso amigo Pedro Ferré cá estará para falar sobre o Lazarilho da Tormes. Eu agradeço uma vez mais, António, foi uma alegria poder estar connosco pela tua conferência. Agradeço também a presença de todos vós e enfim, votos de um bom fim de semana e até breve. Muito obrigado, um abraço. Um abraço, obrigado.